Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Gessonias. Vamos conferir qual é o tema da aula de hoje? Vamos para o slide. Já visualizando o slide, o tema da aula de hoje é efeito de sentido da pontuação. Sim, nós vamos estudar os sinais de pontuação. Todos? Não, gente, infelizmente numa aula de 30 minutos não tem como a gente estudar todos os sinais de pontuação, certo? Então, eu escolhi, pelo menos um, as reticências. Está aqui no conteúdo dos sinais de pontuação, nós vamos trabalhar as reticências, ok? Dentro do gênero tirinhas. Vamos observar dentro das tirinhas como é que funcionam as reticências. Galera, as reticências não é só para dizer que o texto não acabou, que tem mais coisa que não foi dita. Não, a gente sempre pensa que as reticências só servem para isso. Ah, as reticências só servem para isso aí, professor. Não. Tem gente que às vezes usa as reticências também como ponto final e não está sabendo, Pensa que pode botar reticência em todo lugar. Não, eu vou botar aqui, até como vírgula. Também não é assim, viu? Muito cuidado, muito cuidado. Então vamos lá, vamos entender aqui. Eu coloquei já o exemplo na prática, praticamente. Nós vamos observar o conceito e já observar dentro da tirinha, ok? Eu espero que a visualização esteja boa para vocês. A interrupção, gente. A interrupção, que é a primeira função das reticências que a gente vai ver aqui, ela também às vezes se confunde com a suspensão. E na realidade as duas, elas estão um pouco juntas, Porque se foi interrompido, também foi suspenso um pensamento, ok? Mas a interrupção aqui, nesse caso, é aquele mais brusco, quando alguém toma o ato de fala de outra pessoa, certo? É o que a gente vai ver aqui nessa tirinha. Então vamos observar aqui. Quando um locutor que está expressando uma ideia é interrompido. Então vamos à leitura da tirinha, vamos observar ela no todo. Linguagem verbal e não verbal. Observa aqui esse garotinho triste no primeiro quadrinho. Então ali o garotinho bem triste, a cara dele. E ele diz, nada dá certo na minha vida. É como se eu fosse uma espécie de antítese do rei Midas. Tudo que toco vira Aí a garotinha entra, interrompe ele e diz, lembre-se, pensamentos positivos atraem coisas positivas. Ela dá essa ideia para ele, ele fica, opa, é verdade. E aí ele começa a pensar num coelhinho feliz, E aparece um coelhinho e ele diz, deu certo. Ó coelhinho, que trazes para mim? E aí o último quadrinho, o coelhinho, ele tá meio zangado, meio raivoso e ataca ele. Faz até esse som aqui esquisito, Esse qui aí, alguma coisa, algum grunhido, do coelhinho aí atacando ele, ok? Gente, olha as reticências aqui no primeiro quadrinho. Ele ia falar até uma palavra feia, Certo? Ainda bem que ele foi interrompido, ok? Não poderia utilizar essa palavra aqui na TV. Fica isso subentendido para vocês. Ele tá assim triste, E ele até fala aí, tem uma questão até um pouco literária aqui, que ele se compara ao rei Midas. Para quem não sabe quem é o rei Midas ele é conhecido porque em tudo que ele tocava virava ouro, certo? Ele é um personagem que em tudo que ele tocava virava ouro. Só que no contrário aí do garotinho, que é azarado, ele tá se reclamando porque é azarado, tudo que ele toca vira algo ruim, E aí ele ia dizendo essa palavra aí, tudo que eu toco vira aí tem as reticências. Por quê? Porque ele foi interrompido. Olha a ideia dele sendo interrompido aí. E a garotinha que vai passando próximo vai e fala para ele, Diz para ele lembrar de pensamentos positivos. Então aí nós temos uma interrupção. Primeira função das reticências aqui no quadrinho, ok? Pode acontecer num texto sem ser multissemiótico, um texto, por exemplo, um conto, que só tem linguagem verbal, professor, pode, muito comum, certo? Quando está lá um travessão com a fala de um personagem, as reticências, e o outro já falando também, ok? É claro que como o texto ele é mais linear, o texto apenas verbal, ele é muito mais linear, às vezes esses cortes de fala não ficam tão claros para a gente, mas tem, certo? O leitor ele tem que estar ele tem que estar atento para ver isso. Continuidade.
Galera, a continuidade é algo que parece que terminou, mas não terminou, continua, certo? É algo que realmente não foi interrompido, não foi suspenso, não parou ali. É o que indica, olha, aqui a gente parou, mas é porque vai continuar ali, certo? É isso, quando a ideia é completada em outra sequência no texto. Outra sequência é justamente outro quadrinho, aqui para a HQ. Eu coloquei assim mais genérico porque pode aparecer em outros textos também, certo? Mas vocês vão observar aqui que as reticências estão mostrando, olha, essa ideia ela não acabou aqui, ela vai ter continuidade mais à frente, como se as reticências estivessem indicando isso para vocês. Observem só que o Calvin, ele diz, cadê minha jaqueta? Gritando, viu gente? Está aqui, ó, em letras garrafais, bem grandes, né? E em negrito para indicar isso, né? Que ele está gritando. Aí ele diz, eu já olhei em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira, e as reticências aparecem, gente. Por quê? Porque ele só olhou nesses dois lugares? Não, continua. Na escada, na sala, na cozinha. Agora aqui já não é mais continuidade, viu? Aqui eu vou até passar um X que já não é mais continuidade. Não está em lugar nenhum. Aí ele vai, já perto aqui do armário e diz, ó, aqui está. Quem foi que colocou nesse armário estúpido, né? Ele zangado aí. E a jaqueta tinha que estar no armário, gente, pelo amor de Deus. O Calvin meio estressado, né? Meio zangado. Mas o que importa pra gente aqui é as reticências. Veja só que ele começa aqui uma sequência de onde ele procurou. Debaixo da cama, em cima da cadeira. Como não vai caber tudo aqui no quadrinho, né? Nesse primeiro quadrinho, continua nessa outra sequência aqui textual. Na escada, na sala, na cozinha. E aí ele termina, não está em lugar nenhum. Galera, uma coisa sobre a continuidade é justamente isso. A ideia você percebe, olha só, que ela tem continuação aqui, certo? Ela continua. E também outra dica é que as reticências elas ocorrem aqui no final e no início, para mostrar que elas estão ligadas a essas ideias, né? Que aqui, né, o que está faltando aqui, que não está colocado aqui nesse quadrinho, né, é justamente o que está nesse outro quadrinho. E essas reticências indicam que o que está faltando aqui é o que continuou nesse outro quadrinho. Então, nesse caso aqui, continuidade. Aliás, esta é a função das reticências neste quadrinho aqui do Calvin, certo? Beleza? Então vamos seguir. Hesitação. Gente, hesitação. Esse nome aí, hesitar, a gente tem que pensar primeiro, né? Esse nome hesitação. O que é hesitação? É quando você tem aquele certo medo, né? Vamos dizer assim, aquele temor de dizer algo, de falar algo, né? De ali soltar o verbo, né? Você fica hesitando. Você está com medo, você está nervoso. E veja que o contexto, né? Lhe leva a entender isso. Olha só, o Calvin chega, novamente o Calvin, né? Ele chega para o pai dele e diz, você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. O pai responde, né? Lógico. E aí o Calvin continua, você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? O pai olha para ele, aí o pai começa, bem, claro que o pai hesita. O pai hesita que, por quê? Porque ele sabe que tem alguma coisa aí que o Calvin fez de errado, né? Hesita em dizer, lógico que o pai vai continuar amando o Calvin mesmo se ele fizer algo muito ruim, né? Mas ele está hesitando no sentido de que, o que foi que você fez, hein? Qual foi que você aprontou agora? Ele sabe que o Calvin não é uma peça boa, né? Como diz o povo, não é flor que se cheira. E aí o Calvin vai e diz, né? Mas algo muito, muito. E aí o pai se estressa, né? Ele grita, Calvin, o que você fez? Perdeu já aqui a paciência. Então veja que houve uma hesitação aí de fala, né? Ele, claro que esse momento aqui no terceiro quadrinho, né? Nós observamos o pai hesitando, né? Já meio assim nervoso, o que será que esse menino fez, né? Enfim, então a hesitação você observa, é bem claro que o personagem ele quer falar, mas não fala, certo? Por causa de algum sentimento que atrapalha ele falar, certo? Vamos para a próxima, suspensão.
a suspensão é a mais comum. É aquela que a gente chama de que tinha mais coisa para ser falada, mas parou aqui, certo? Não foi terminado aqui a ideia, o pensamento, o período, não foi terminada aqui a frase, tinha mais coisa, mas foi suspensa, não foi colocado aí, certo? Então veja só essa tirinha, eu achei ela sensacional para mostrar isso para vocês, olha aí. Era um ponto final, né? Ponto final é aquilo que termina. Um dia ele encontrou sua alma gêmea, outro ponto final. Logo tiveram um filho, e aí ficou três, né? Só que três pontos finais, assim, em sequência, parece com o quê, né? Com as reticências. E essa história de amor nunca mais teve fim. E tem as reticências aqui, né? Para mostrar o quê? Que continuou, né? Que está suspenso, aliás. Que tem ideias ainda aí, um prolongamento da ideia, né? E é justamente isso, suspensão. Quando há um prolongamento de uma ideia, né? Há esse prolongamento. E você imagina, né, que esses três pontos aí, né, que a gente chama de reticências, tiveram toda uma história, né? Tiveram toda uma continuidade, enfim. Omissão, gente, essa daqui é importante, essa função das reticências, ok? Ela não aparece muito, mas ela é importante para a construção de alguns textos, sim. Diz o seguinte: quando a ideia é propositalmente não expressa, omitida, propositalmente, essa é a palavra, gente. Ela é propositalmente não expressa, ela é omitida, certo? Por quê? Porque tem mais coisa ali, mas não é necessário colocar, ou então porque geralmente, né, aquela omissão ali daquela ideia vai gerar humor, vai gerar uma ironia, enfim. Aqui não, aqui eu peguei um exemplo bem simples, só para mostrar para vocês, né, a omissão em si. Por que que tem essas reticências aqui? Porque está mostrando que a lista é bem maior, né? Check-in. Check-in, gente, é mais ou menos quando você observa, né, se está tudo em ordem. Ok? Você está ali justamente conferindo, né, as coisas. Pode ser check-in de viagem, pode ser check-in em hotel, pode ser o check-in da sua própria bagagem, né? Enfim. Então vamos lá. Então essas reticências mostram aqui, ó, que tem coisa que não foi colocada, tem coisa que foi omitida, certo? A lista ela é bem maior, mas não precisou colocar-se toda a lista, né? Chegou aqui só no ponto mais importante, que ele, o piloto aqui de avião, né? Ele parece ser um piloto de avião, ele vai dizendo, né? Casamento, ok. Filhos, ok. Saúde, ok, né? Então veja que essas reticências aqui mostram que muito mais coisas também estão ok no check-in dele, né? E aí ele vai e fala também dessas coisas mais importantes, que é o casamento, os filhos e a saúde, né? Talvez as outras coisas não fossem tão importantes colocar aqui, né? Sapato, meia, roupa íntima, enfim. É tão importante colocar aqui, né? A ideia da charge, que já é uma charge em si, né? Já não é uma tirinha, certo? E aí a ideia é justamente falar, né? Do que é importante ele fazer no check-in dele, né? Beleza? Então vamos para as questões. Tem duas questões aqui, certo? Espero que a visualização esteja boa. Eu vou dar aquele zoom, né? Vai que o negócio não tá tão bom. Vamos para o zoom. A gente vai ler quadrinho a quadrinho, né? Tomada a tomada, olha aí. Então, esses reels, né? Essas coisas que a gente vê hoje em dia no Instagram sobre casais, não é uma coisa nova não, viu, gente? Olha aqui, ó. O Chris Brown, ele já teve essa ideia muito, né, antes, certo? Com as tirinhas do... Agora, eu não sei se a pronúncia vai ser Agar ou vai ser Agar, né? Tenho essa dúvida aqui. Então, eu chamo Agar, né? Assim como a Helga. E aí ele tá aqui, né, o Agar, ele ameaçando sair, né? Ele diz assim, adeus, Helga, vou. Aí ela que complementa para ele, sair. E aí ele vai e todo alegre, né, corre. Isso, vou sair. E aí a Helga pensando, né, o que seria dele sem mim, né? Toda convencida aqui. Ok? Temos as reticências aqui, gente. Olha aqui, ó, no vou, né? E isso aqui provoca um humor da tirinha. Porque se você observar, né, ele tá meio assim,
nervoso, ele tá meio temeroso em dizer, né, que vai sair. Ele chega e diz: "Adeus, Helga, vou, né?" Ele tá meio assim, parece que eles estavam brigando, alguma coisa do tipo, e ele tá ameaçando ir embora, alguma coisa. A gente pode imaginar várias situações, né? Ou então ele quer sair com os amigos, aproveitar o dia e aproveitar o momento. Só que ele tá com medo de dizer, né, que vai sair para ela e ela talvez, né, se zangar com ele, falar alguma coisa com ele, né? Mas aí ela vai e complementa, né, e diz sair. E pronto, termina ajudando ele no pensamento dele, né? Enfim, vamos aqui à questão. No primeiro quadrinho, as reticências reforçam o humor, porque indicam uma. Vou deixar com vocês, viu? Um minutinho para vocês aí pensarem. Pronto, galerinha, tempo esgotado. E aí, responderam o quê? Letra A, hesitação. Letra B, suspensão. Letra C, constatação. Letra D, continuidade. Galera, vamos olhar primeiro aqui para as alternativas e vamos ver se a gente pode eliminar uma. Também isso é método, gente. Isso é método para responder questão. Observar as alternativas e observar aquelas que realmente podem ser a resposta e aquelas que de maneira alguma podem ser a resposta, certo? Ah, isso aí é só dica, é Não, gente, é método sim também. A gente tem que analisar por esse lado. Você tem que saber interpretar o texto, tem que saber reconhecer a função das reticências, tem? Ótimo, beleza. Mas você pode facilitar o seu caminho também para a resposta, ok? Tempo esgotado. Galera, é o seguinte, e aí, vocês responderam o quê? Hesitação, suspensão, constatação ou continuidade? E agora, vamos utilizar um método da eliminação. É método também, gente, não deixa de ser. Eu sei que o melhor é você olhar para o texto, interpretar e reconhecer a função das reticências. Mas você pode facilitar o seu caminho, você pode melhorar tudo isso daí, certo? É observando aquelas também que não tem nada a ver nas respostas. E isso é uma forma de interpretar também. Você já vai observando, opa, aqui já não pode ser. Você pode tirar facilmente uma dúvida, né? Você já vai facilitando a sua resposta. Você não vai terminar, né, complicando a sua vida. Então, gente, de cara a gente já pode eliminar aqui a letra C, constatação. Por quê? Porque é função do ponto final. Constatação é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa que a afirmação. Tá aqui, função do ponto final. Então a gente está falando de reticências, não do ponto final, ok? E aí nós temos agora hesitação, suspensão, continuidade. Agora sim, as três funções aqui são das reticências, mas não neste quadrinho. Só uma
é das reticências aqui, né, neste quadrinho. Galera, vamos já eliminar outro. A continuidade, a gente tem que ter o quê? Uma sequência que ela fica suspensa em um momento para continuar em outro momento. Aí já não é suspensão, é continuidade. E uma dica que eu dei é que quando ela continua, ela tem tantas reticências no final da ideia, que foi parada ali no momento, né? Como no início da outra, que justamente é a continuidade dela. É por isso que a função é continuidade, não suspensão. Então teria que haver umas reticências no mínimo aqui, antes de sair. Que aí realmente seria a continuidade da ideia dele, né? De dizer que vai sair e ela continuou, a própria esposa. Mas não é isso, as reticências não estão indicando isso. Que a ideia foi continuada, né? Que a sequência do pensamento dele, a sequência do pensamento dele foi continuado em outra sequência. Beleza? Então não é continuidade. Sobra suspensão e hesitação. A suspensão é como eu disse, é aquela ideia que sugere um prolongamento. Ela não foi totalmente acabada ali, ela sugere um prolongamento. Tinha mais coisa a ser colocada. Ou então pode ser aquela interrupção também, certo? A suspensão, se não tiver interrupção, tiver só suspensão, você pode olhar para as duas coisas. Ou a interrupção do prolongamento, ou a interrupção de que alguém tomou a fala de alguém, certo? E é o que a gente observa aqui, não é suspensão, não é um prolongamento que ficou aí implícito, ficou subentendido, não. O que a gente observa aqui é que ele está temeroso em falar, em dizer e expressar que ele vai sair, ele está com medo da reação da esposa, se ela souber disso. Só que a partir do momento que ela fala, ela mesma diz, né, sair, aí pronto, fica tudo tranquilo para ele, né? E ele sai alegre, feliz, né? Saltitando aí. Então, gente, não é suspensão, é hesitação, né? Diz para vocês, quando tiver essa ideia de nervosismo, ele tiver temeroso, não é somente com a situação realmente de medo, de assombração, não, gente. O medo aí é simplesmente só você não quer dizer. Aquela questão de que você tá, rapaz, será como é que ele vai reagir se eu disser isso para ele? Não é o medo de a pessoa talvez fazer algo ruim com você, não, é só o medo da reação dela, da pessoa ser negativa, ok? Então, hesitação. Opa, o negócio foi pro lado errado aqui, tá? Pronto, deu certo agora. Hesitação, gabarito. Rapaz, o negócio hoje não tá... Sim, vamos lá, próxima. Agora a questão do Snoopy, né? Vamos aqui observar também o quadrinho. E aí, ele tá aqui assistindo TV, né? A TV aqui passando programação e diz: bem-vindo à Hora da Natureza, né? É o nome do programa, Hora da Natureza. Então, um programa que vai falar sobre natureza, bichos, né? Plantas, enfim. E é o que realmente acontece. Peixes comem insetos, pássaros comem peixes, gatos comem pássaros. E a TV, quem está dizendo isso aqui, não é o Snoopy. E o Snoopy, ele pensa, chega, né? Chega. Ele não quer mais TV, não quer mais saber de TV, né? Chega. E ele termina aqui pensando, né, no último quadrinho. Não quero saber essas coisas, né? Então veja só que aqui é a cadeia alimentar dos animais, né? E ele vê assim, meio que os animais, né, realmente devorando outros animais, né? Peixes comem insetos, pássaros comem peixes, gatos comem pássaros, né? É como se fosse assim aquelas notícias ruins, né? Você liga aqueles programas, naqueles noticiários e tá lá o apresentador, né, falando só tragédia, tragédia, tragédia. Então é mais ou menos essa interpretação que ele tem aqui, né? Ele está observando somente tragédias. E aí é por isso que ele diz, chega, basta, não quero mais saber de TV, né? É o que ele pensa, né? Ele não chega a dizer, ele pensa. Por quê, gente? Olha o balãozinho aqui. É o balãozinho que tem aquelas bolinhas, né? Vocês podem observar, ó. Não é a setazinha para indicar que é a fala, não. É as bolinhas para indicar que é um pensamento, ok? Mais ou menos. E aí vamos observar que as reticências aconteceram aqui no segundo quadrinho.
durante a fala, né, do programa da TV. E diz o seguinte: no segundo quadrante, as reticências reforçam o humor porque indicam uma hesitação de uma ideia, suspensão de uma fala, continuidade de um diálogo ou a afirmação de um pensamento. Certo? Essa daqui eu não vou dar o tempo para vocês, não. Vamos fazer juntos. Vamos observar. Aqui, gente, veja só que primeiro é o noticiário, certo? Noticiário é quem está expressando a ideia em que acontecem as reticências. E o cachorrinho aqui, ele não chega a falar, ele só está pensando, chega, basta, não quero mais. O balãozinho de pensamento só está mostrando para a gente o que foi que ele pensou, expressando para a gente o que foi que ele pensou, mas não é uma fala. Ou seja, aqui a gente não pode pensar em interrupção somente. Por que interrupção não pode, professor? Porque parece que ele meio que interrompe, ele não quer mais saber do que a TV está falando. Mas não é uma interrupção porque não é uma fala tomando a outra, certo? A gente não pode pensar em interrupção. Ah, professor, mas não tem interrupção. Eu estou só explicando para quem pensasse assim, ah, professor, pode ser interrupção porque a TV estava ali, né, expressando a fala da TV, né, estava saindo o som da TV, e aí ele interrompeu no outro quadrinho dizendo, chega. Não pensem nisso, pelo amor de Deus. Vamos aqui para o método, né, da eliminação também, que eu já disse para vocês. Eliminar aquela que não tem nada a ver. Afirmação de um pensamento, é para o ponto final, já foi embora. Continuidade, como eu disse, tem que ter a sequência em outro ato de fala, em outro ponto de fala, né? Poderia ser em outro balãozinho, poderia ser em outro quadrinho. Não tem essa sequência, também não é continuidade. Sobra-nos a hesitação de uma ideia ou suspensão de uma fala, né? Gente, aqui claramente é a fala da TV, né? E que ela tem um prolongamento, certo? Tem coisas a mais que a TV ia continuar dizendo, né? Mas talvez desenvolver ainda mais essa cadeia alimentar, né? Outros bichos que devoram outros bichos também. Então a TV ela continua lá, né? Expressando, tem um prolongamento lá do que estava sendo colocado, certo? Então aqui nós temos uma suspensão de uma fala, né? Esse prolongamento continua. As tragédias, né? Que no ponto de vista do cachorrinho eram tragédias, né? Animal comendo outro animal, continuaram. Ele que não quis mais saber, certo? Ele que não deu mais bola, ok? E hesitação? Hesitação, como eu já expliquei, né? Quando há justamente aquele medo, aquele temor, aquele nervosismo, né? Em não querer expressar aquela ideia, né? Certo? Então não é hesitação. Gabarito letra B. Pronto. Galerinha, aqui a gente acaba a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galerinha. Abraço!